Fiction é um dos maiores filmes da história. E isso porque pouquíssimos filmes tiveram um impacto cinematográfico e cultural tão grande. Mas você já se perguntou o porquê de ser tão bom? Mas antes de mais nada, eu sou o Senpai e sejam bem-vindos a mais um Cine Taxidermia. E se você é novo no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, já clica no sininho e bora para mais um. Pulp Fiction, ou ficção pulp, foi um movimento literário que teve seu início no século XX. Suas características eram de histórias curtas e simples, sem grandes pretensões de escrever nada muito grandioso ou ambíguo. A grosso modo, o objetivo dessas obras era servir como entretenimento rápido e barato. Outras assinaturas muito importantes nessas obras eram a violência e a imoralidade de seus personagens. Sua maior influência no cinema ocorreu no gênero noir, que são obras que tiveram uma influência enorme no desenvolvimento cinematográfico de fotografia. E o que mais? Iluminação e etc. Mas assim como a ficção pulp era conhecido pela simplicidade dos roteiros. Mas mesmo um material tão simples, nas mãos de um gênio, acaba virando algo muito, mas muito mais especial. E então, em 1994, fomos agraciados com Pulp Fiction, obra que trivializa a vida de mafiosos, com diálogos e trilha sonora inesquecíveis. E isso tudo com uma narrativa não linear e completamente caótica. Mas não um caos no sentido pejorativo, ou que indique uma trama bagunçada ou confusa. Pulp Fiction conta com um caos extremamente natural e que só é possível por conta do controle narrativo absurdo de Tarantino, que soube exatamente como conduzir uma narrativa cheia de subtramas, o que é algo extremamente complexo de se fazer. Mas, voltando um pouco, o filme narra 3 histórias: a de 2 mafiosos coletando uma maleta para o grande mafioso da cidade, Marcellus Wallace, de um boxeador fugindo desse mesmo mafioso, e a de um daqueles primeiros mafiosos levando a mulher do Marcellus, seu chefe, para jantar. E cada uma dessas situações toma percursos completamente problemáticos e loucos. E eu te confesso que é extremamente difícil roteirizar um vídeo sobre Pulp Fiction, porque é um filme basicamente perfeito. Você pode analisar por vários ângulos e tirar várias coisas interessantes. Mas, para o vídeo não ficar prolixo e desinteressante, eu vou dar 2 tópicos que exemplificam o porquê desse filme ser tão especial. Sendo o primeiro deles os diálogos. Tenho certeza que você já ouviu em vários lugares a qualidade dos diálogos escritos por Tarantino. Mas o que faz esses diálogos tão bons? Bom, entre alguns objetivos, eu acho seguro dizer que a principal função do diálogo é estabelecer a tonalidade e a personalidade do personagem que está falando. Por exemplo, vamos pensar naquele nerdzão americano, introspectivo e todo retraído. As falas desse personagem têm de condizer com este personagem. Ele tem de falar de uma maneira desajeitada, estranha. This is ridiculous, okay? I'll go with I'll go. E isso vale para o cara descolado, que já é o completamente diferente. Para um senhor de idade, que também é diferente. Enfim, você já entendeu o ponto. Cada personagem requer um determinado tipo de diálogo. A qualidade, então, poderia ser medida na naturalidade em que o roteirista consegue passar essas intenções. Porque um dos principais desafios da escrita é fazer com que diálogos do tipo de obrigações narrativas soarem naturais. Isso porque na vida real não é exatamente assim que falamos. Cada pessoa tem uma personalidade, mas ninguém é uma máquina unidimensional que fala de acordo com o que parece ser a todo tempo. E é aí que a qualidade dos diálogos do Tarantino se destacam. Ele consegue passar perfeitamente qual a personalidade de cada personagem e a importância deles para a trama em pouquíssimas palavras. E isso com uma naturalidade absurda. Vamos pegar, por exemplo, o diálogo inicial entre Vincent e Jules, interpretados pelo John Travolta e o Samuel L. Jackson, e que logo de cara já fica claro que são mafiosos.
Um deles gosta muito de drogas, o outro já tem um quê religioso. E mesmo com certas divergências, existe uma relação amigável entre eles. Aspectos esses importantíssimos para a trama. Isso tudo com eles discutindo assuntos triviais, como se chama hambúrguer na Europa, ou se uma massagem no pé tem ou não um objetivo. Os diálogos do filme como um todo não só servem para um propósito narrativo, como também são extremamente imersivos. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é a estrutura do filme. Como já comentamos, essa se trata de uma narrativa não linear. A trama começa com um casal planejando um roubo em uma lanchonete. Logo em seguida, conta a história de Vincent e Jules recolhendo a maleta de Marcelo Wallace. Depois já corta para o final dessa história, onde os mafiosos já entregam a maleta para o Wallace, com roupas completamente diferentes da que começaram esse arco, para então o encontro de Vincent com a mulher de Marcelo Wallace. Logo após, a história de Butch, um boxeador que foge de Wallace, após burlar um esquema de aposta entre eles. Retornamos então para a história de Jules e Vincent, de novo recuperando essa maldita maleta, e finalizamos com os dois naquela lanchonete onde havia aquele casal, onde iniciamos o filme. Sim, é uma loucura, mas o mais intrigante disso tudo, além do controle narrativo, para contar uma história maluca dessa, extremamente ritmada, é como tudo se junta no final. Não necessariamente cena a cena ou história com história, mas sim por uma mensagem, que é a da redenção. Exemplifico. Vamos usar o arco de Jules, interpretado pelo Samuel Jackson, que tinha um quê religioso desde o início do filme, e após matar alguns jovens, passa por uma situação na qual ele interpreta ser um milagre. E isso o faz querer abandonar a vida do crime. Já no final da trama, ele encontra com esse casal de assaltantes da lanchonete e poupa a sua vida. Ou seja, ele começa o filme matando alguém e o termina poupando a vida de outro. O que poderia ser um arco individual sem nenhuma conexão com os outros. Mas antes pegamos o arco de Butch e Marcelo Wallace. Pra relembrar, Butch é o boxeador que estava fugindo do Wallace por conta de uma aposta. Resumindo a história, eles terminam em um calabouço sexual de uma loja aleatória, sendo sadomizados por dois doentes, onde Butch, o boxeador, consegue fugir do local, eliminando assim todos os seus problemas, porque o Wallace iria morrer, eliminando todos os seus problemas, mas resolve fazer o correto e retorna para salvar o mafioso, que por sua vez, Wallace, em retribuição, perdoa sua dívida. Viu como a redenção está relacionada ao desfecho de todos os arcos? Na verdade, um desses personagens não tem nenhum desfecho de redenção, que é o Vincent. Adivinha como ele acaba? Morto. Então, percebam a profundidade dessa trama, que aparentemente pode ser apenas caótica e violenta, mas olhando mais a fundo, existe sim uma mensagem. E esses foram dois dos motivos que tornaram Pulp Fiction uma obra tão icônica. Bom pessoal, por hoje foi só. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Eu adorei estar aqui e conta aqui pra mim o que você achou do filme, o que você achou do vídeo. Me dá o seu feedback, que é muito importante pra gente. Galera, valeu e até a próxima.